Saudações de paz e amor cósmicos para todos aí presentes que estão sintonizados com a gente aqui através do multiespaço. Eu sou Mário Micael Melquisedeck, Reiki Master Teacher, professor de Reiki de vários sistemas de Reiki, e hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco sobre gratitude universal. A gratidão que todos conhecem, que todos falam, e que nós, dentro do caminho do Reiki, nós temos a possibilidade de ter essa assinatura energética em nosso campo vibracional. E hoje eu venho com o propósito de compartilhar, fazer um spoiler, tá? Do que nós vamos produzir, promover, realizar neste próximo dia 1º de junho, com a iniciação Gratitude Universal. Muito bem, eu gostaria de saber se quem está ao vivo pudesse dar um sinalzinho que estão me ouvindo bem, que estão percebendo a imagem, me ouvindo principalmente. Quem puder dar um ok, estiver na live, vai ser muito bom, porque nós estamos hoje aqui em solitude. Mestre Cristiane está incapacitada hoje de poder realizar a live junto comigo, e nós vamos então pegar esse bastão aí e vamos desenvolver o que nós temos como possibilidade. Muito bem, quem estiver na live, por gentileza, puder me dar um retorno de que estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, e isso vai ser interessante para que a gente possa prosseguir. Muito bem. Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. Você me ouve bem? Está tudo ok? Imagem, som, estou aqui em solitude. Carlos, mestre Carlos também, mestre Carlos Julian. Temos alguns outros mestres Carlos em nossa linhagem, então vamos dar a boa-vinda ao mestre Carlos Julian. Que maravilha, gratidão, mestre Carlos. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Essa maestria está levando você para outros continentes, hein? Que beleza! Parabéns! Mestre Carlos está também lá na Itália, junto com a mestre Cristiane Bazon, e estão em missão, com certeza, familiar, profissional e também ascensional, porque sempre quando nós visitamos alguns lugares que nossa memória celular nos estimula, né? Nos traz à tona algumas percepções, nós estamos fazendo um processo de ascensão de consciência, de ativação da consciência. E isso faz a gente lembrar do passado onde nós tivemos dons e também nós tivemos sofrimento, porque estamos em um rito de passagem aqui no planeta, para poder desenvolver a consciência mais ainda. E alguns em missão, não somente em desenvolvimento, mas em cumprimento de missão. E muitos de nós que estamos aí colocando o nosso rostinho na tela para falar sobre algumas frequências energéticas que a maioria ainda está por descobrir, nós nos consideramos missionários. Sim, em missão de levar ao conhecimento das pessoas infinitas possibilidades. E por que infinitas possibilidades? Porque quem já caminhou um pouco aqui no planeta Terra já percebeu que sempre estamos diante de novidades, né? Novidades. Fazemos aniversário todo ano, e isso faz a gente recomeçar um novo ciclo, uma nova jornada pessoal, naquele novo ciclo de 360 e poucos dias. Muito bem, isso nos faz ter uma consciência de que podemos aprender mais, aprender mais, aprender mais. E a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de aprender porque falta agradecer. Ser grato pelas infinitas bênçãos que diariamente nós temos, nós percebemos
nós vivenciamos, mas por se transformar numa rota conhecida, e é conhecida como rotina, né? Quando se transforma assim numa rotina, parece que a gente para de reconhecer as bênçãos que temos todos os dias, como oportunidades de crescimento, de expansão de consciência, de melhoramento pessoal, melhoramento emocional, mental, espiritual, físico. Muito bem. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Vocês sabiam que alguns cientistas no Japão estão redescobrindo uma forma de desinibir o não crescimento de uma terceira dentição? Vocês sabiam disso? E quando eu falei desinibir, é porque em nosso conjunto, nosso sistema endócrino, foi descoberto que tem alguns inibidores de processos que a humanidade já vivenciou, muito além do que estamos hoje vivendo, mas foram inibidos. Você, quando era criança, você já percebeu que quando você tinha um arranhãozinho aqui, né, ralava o joelho, dava tropeçava numa pedra, e sempre tinha aquele ferimento, e aí rapidamente você via aquilo regenerar? Lembra? E conforme você vai galgando, vai ficando adulto, vai indo, né, vai nessa aventura da vida, se tornando cada vez mais experiente na vida aqui, você começa a perceber que a regeneração da pele, ela começa a diminuir por alguns processos. Tanto é que muitas pessoas precisam de uma reposição hormonal, né, de fazer um suplemento alimentar para repor algumas circunstâncias. E se você descobrisse que, de alguma forma, isso foi inibido em nós? Muito bem. Você já percebeu como também, quando você... A maioria das pessoas que aqui possam estar conectados podem ter filhos. E que, às vezes, você, como autoridade do lar, você inibe uma ação de um filho, de uma filha, por dentro do seu conceito de familiar, do que deve ser um lar, do que deve ser uma conduta, né, familiar, você inibe nos filhos algumas ações, né, por uma autoridade. Você tem uma autoridade de fazer isso, inibir. Então, mesmo nós em adultos, lá atrás, algumas autoridades, né, no planeta acharam que as pessoas deveriam ser inibidas em algum movimento, em algum processo. E isso aconteceu. Por isso que nós estamos vivendo pouco tempo. Pouco tempo, né? 80, 90 anos, alguns chegam a 100. Mas, conforme as gerações vieram e foram vindo cada vez mais com um pouco mais de vontade de melhorar o mundo, de gerar novos conceitos mais aprimorados, não tão arcaicos, não tão dogmáticos, dentro da ciência, da filosofia, da religião, da arte. Pessoas começaram a fazer reevoluções das gerações, e aí, dentro da ciência, eles começaram a perceber isso. Então, para ilustrar, cientistas japoneses descobriram uma forma de você ter a terceira dentição. E isso vai estar disponível, já está, mas tudo que a ciência atinge acaba levando um tempo para chegar à população, né, em geral. Então, está previsto para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, todos vão poder ter uma terceira dentição. Muito bem. Vocês também já devem ter percebido
que a longevidade ou o tempo de vida do ser humano está, né, tendo patamares maiores, está crescendo. Eu assim, ouso dizer para vocês aqui numa live que a pessoa que vai viver 150 anos, 200 anos, já nasceu. Já nasceu. E existe aí alguns propósitos, né, daqueles mais pesquisadores, daqueles que foram estudar mais, além do que chega à maioria das pessoas, além do que chega na mídia, alguns estudos mais profundos, com aqueles que ainda não são muito bem aceitos, porque sempre que você traz uma novidade, você é desacreditado. E leva um tempo para que você seja acreditado, crerem nisso. Então, só quando é anunciado numa grande mídia por muitas pessoas é que aquilo é aceito. Porém, existe, claro, pessoas de uma geração aí, né, que independente do que a mídia apresenta, porque nós sabemos que tudo tem uma autorização, né? Tudo tem um certo controle. Se a gente tem um controle dentro de casa, imagina numa comunidade, numa empresa, numa cidade, num estado, num país, Nações Unidas, tudo tem controle. E tudo é feito a partir de decisões desse núcleo que controla. Ok? Então, ainda acham que a humanidade não está pronta para certas circunstâncias. Até porque talvez tenha um jogo de interesse em não anunciar logo e não disponibilizar logo certas coisas. Nós estamos aí próximos a ter carros que vão ser movidos a água. Eu me lembro que há 30 anos atrás isso já foi dito. E também, por pesquisas, nós percebemos que essa empresa teve muitas retaliações, porque estava indo além do que o mercado queria oferecer. Bom, por que essa introdução? Porque quem acompanha nossas lives, e também deve acompanhar lives de outras pessoas, no YouTube, no Instagram, e talvez estejam pesquisando também, indo a algumas escolas, né, holísticas, estão ouvindo falar muito em questão de frequências. Frequências energéticas. Frequências energéticas. E essas frequências, elas influenciam a gente. É simples você entender isso. Quem não pesquisa e está vendo a live por agora e quer entender isso. Ora, quando você ouve uma música que você gosta, você até se emociona e pode chorar. Ou você pode ouvir uma música e ficar muito alegre. E você pode ouvir uma música e ficar com vontade de fazer exercícios, de correr ou de combater. E quem pesquisa música sabe que lá atrás, lá milênios, lá atrás, os grandes reinos só aceitavam fazer trocas, fazer negócios, quando, vamos colocar assim, a orquestra daquele reino era apresentada e, se fosse afinada, tivesse o domínio do que estaria tocando, os negócios eram feitos. Se não tinha harmonia, se não sabiam tocar direito, não tinha negócio. Pois é, hoje parece algo surreal falar sobre isso, né? Mas é que lá, antigamente, as pessoas buscavam ter sabedoria. As pessoas, elas buscavam estudar o que hoje é chamado dos grandes mistérios. Por que se tornou mistérios? Porque teve um momento aí, vamos colocar assim, de inquisição, de controle, em que as pessoas que buscavam ir além, né? Buscavam o multiespaços, né? Buscavam as multidimensões, elas tinham conexão do mal. Então essas pessoas, através de uma inquisição, elas foram perseguidas. Elas eram mal vistas. Elas eram tidas como malditas, porque falavam mal delas. E falar mal, usar o verbo, falar mal de alguém,
você está fazendo alta magia negra sem saber. E por que negra? Porque esse conceito de negro negativo, né, da magia negra, e tem a magia branca, era aquela questão do yin e do yang, do positivo e negativo, da luz, escuridão, do branco e do preto, toda essa questão da dualidade que nós estamos transcendendo neste momento. Quem acompanha nossas lives, nossos cursos, sabe que nós estamos transcendendo a dualidade. Isso você pode ver no mundo. Então, no mundo de dualidade, quando você transcende a dualidade, você para de ver positivo e negativo, você vê o que é perfeição, equilíbrio. E quando você vê o que é perfeição, você vai ajuda. Por amor, você vai ajuda. Você vai e oferece. Então, este é o momento em que nós estamos desenvolvendo, lembrando dessa essência dentro de nós. Colaboração. Colabor com oração. Oração. O que é oração? Hora de entrar em ação. Orando. Verbo. Criando. Dentro do Reiki, tá? E vocês sabem, eu sou um mestre e professor de Reiki, então a minha live sempre será sobre Reiki, que eu vejo como a mais alta tecnologia multidimensional que existe no momento. E foi redescoberta, chegou no Brasil agora em 1982, no Ocidente em 1970, redescoberta no início do século passado, então é muito atual. E traz as possibilidades de você transmitir frequências energéticas, energia vital, a partir das suas mãos, a partir do seu verbo, a partir do seu olhar, a partir da sua frequência, da sua vibração, para os lugares onde você caminha, para os lugares onde você vai. E claro que isso é algo que vem da fonte de vida de todos nós, que muitas pessoas chamam de Deus, de Eus. Então, a totalidade da consciência de todos os seres é o que as pessoas poderiam chamar de Eus. Essa totalidade de todos os seres, quando vibram numa frequência muito interessante, então o que acontece? Você vira uma grande egrégora. Você fica... É como se você tivesse ali... Você toma o poder, porque você pode fazer a diferença. Então, nasce uma massa crítica que influencia tudo que está abaixo para se elevar para cima. Nós que estamos dentro desta, vamos dizer assim, deste pioneirismo de elevar nossa vida dentro de uma frequência energética e vivenciar isso como cientistas, viver e então demonstrar para outros como, ok? Cientistas de si mesmo, não mais crentes somente, que acreditam, porque já passou da crença para a ciência. Então, com a ciência da vivência, você então ganha autorização, autoridade para passar para outros que queiram assimilar o que é possível com essas experiências de cientistas, né? Porque se tornou uma ciência, você está ciente de como viver isso. E ciente de como viver com a energia vital cósmica universal, conhecida como Reiki, nós anunciamos para várias pessoas as possibilidades de você, então, ativar na totalidade que você é, algo que você porta, porque vocês têm tudo no seu DNA, que todos já descobriram que só estão trabalhando com duas ou três hélices e falta fazer funcionar mais 9 hélices, e que essas hélices talvez seja exatamente a questão dos inibidores de que você não possa regenerar qualquer parte do seu corpo. E isso me faz lembrar que há uns 10 anos atrás houve uma reportagem que saiu em vários lugares da mídia, onde uma pessoa que tinha perdido o dedão foi à mídia e mostrou que o dedão voltou a crescer. Voltou a crescer.
Existem várias desses registros, ok? Só que quem acredita que isso não é possível, nem vai buscar pesquisar. Então, por isso que nós, pioneiros, pessoas que estudam, pessoas que vão buscar essas ciências que vão ser demonstradas daqui a pouco tempo. Eu falava sobre a regeneração, a terceira dentição, há 30 anos atrás. Eu falava sobre isso. Já. Que era possível. Mas isso a ciência não tinha alcançado. O que tinha alcançado? A consciência de que isso era possível, nós já tínhamos alcançado. Faltava a ciência física, por experimentos e pesquisa, demonstrar que era viável. E está sendo demonstrado. Então, você que está vendo a nossa live, ou vai assistir ainda a nossa live, presta atenção. Se mantenha vivo, viva, para as infinitas possibilidades que nós vamos vivenciar em breve. Muito breve. Porque a massa crítica de uma consciência maior está tomando conta do planeta. As pessoas que elas se acostumaram a viver uma vida pequena, uma vida rotineira, e que acha que é trabalhar, receber, comer, casar, gerar os filhos e esperar a morte chegar na aposentadoria, esse número de pessoas já está minimizando. E se você está entre elas, por favor, vá prestar atenção, vá pesquisar, porque existem infinitas possibilidades ainda para você. Mas você precisa, ativar aqui o que você deseja. Porque, em síntese, quem acompanha nossas lives, nossos cursos, já sabem que você é um criador de realidades. Criamos celulares, criamos satélites, criamos naves que estão viajando aí já há 40 anos no espaço e trazendo informação. Nós somos criadores de realidades. Mas nós também somos mantenedores de realidades. Você tem que cuidar da realidade que você cria. E quando você chega num patamar, você precisa atualizar essa realidade. Então a maioria das pessoas, elas precisam se atualizarem. Não é somente no celular. É atualizar a consciência, atualizar o seu computador de bordo, que é o seu cérebro. Para que esse cérebro não te sabote com os arquivos antigos, carentes, totalmente frágeis, passados. Porque a crença passada vai te limitar. Sabe por quê? Porque você é criador da própria realidade. E você só cria o que você acredita. E como é que você vai acreditar se você não for experimentar? Aí que tá. Entendeu? Quando você, e como a maioria das pessoas só estão querendo ter crença, quando a maioria acredita, isso é... Mas presta atenção, você um dia já ouviu falar, né? Já ouviu falar que lá atrás a maioria era burra, a maioria era sem consciência, porque o controle queria manter a maioria sem consciência, sem filosofia na escola para aprender a pensar, sem várias circunstâncias que vão tirando os jovens de aprender a pensar, ler, buscar, mas só pegar o que está pronto. Não, você é um pioneiro, você é uma pioneira, você está aqui para fazer diferença. Saiba disso, se você não sabia. Ou você acha que as gerações que vêm vão ser piores do que as gerações passadas? As gerações que vêm aprimorado e vêm para melhorar. Não vêm para repetir o passado. Vêm para melhorar. E fazer com que a nova geração, os filhos, os netos, vivenciem uma realidade muito superior do que foi vivida até o momento. Por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque muitas pessoas, dentro da vida, do dia a dia, que uma parte da comunidade humana gosta de fazer
se manter no certo controle, né, de circunstâncias. Tipo, vou dar um exemplo. Eu abro uma empresa, preciso de funcionários. E esses funcionários eu peço para fazer algumas coisas que eu vou deixar de fazer para poder fazer o que eles não vão fazer, que é abrir possibilidades. Abrir novas possibilidades, novos contratos. Então esse funcionário ele vem e vai cobrir aquilo que você teria que fazer. Tá? Você ensina e paga para ele. Mas você não quer que esse funcionário saia daquela função porque ele funciona para você. Então você mantém ele ali. Você não é um empreendedor que faz com que um funcionário cresça e você cresça mais. Então, no controle existe isso. Eles querem manter a maioria das pessoas sem saber, sem ter informação. E sem ter a informação, você não vai buscar. E o que nós estamos fazendo aqui? Informando sobre Reiki. Então, a energia vital cósmica universal, conhecida com a palavrinha Reiki, batizada por Sensei Mikao Usui, um professor, também sacerdote budista, tá? Ele redescobriu como você pode transmitir energia. Essa energia, ela faz parte do cosmos. A energia da vida. A energia da vida que deixa tudo vivo. Ok? Vitaliza. Só que, de acordo com alguns modus operandi do ser humano, que se perdeu no caminho e foi acreditar que era um animal. Sinto muito. Porque fazer, né, tem certas coisas que, se você não presta atenção, você faz só o que um animal faz. Sobrevive. Ataca os outros. Detona os outros. Para poder tirar vantagem e ainda come os outros. Não, os animais fazem isso. Muito bem. O ser humano é totalmente diferente. Ele tem uma consciência muito melhor. Porém, uma certa faceta aí da humanidade resolveu dizer que nós temos que seguir a natureza do jeito que ela é. Está. Porque nem a natureza está digna de se chamar natureza. Porque do ponto de vista de quem tem uma consciência maior, não existe a necessidade de você consumir os outros. Não existe. Porque a energia da vida não é a energia que vem da comida, não é a energia que vem do outro. É a energia que você capta da fonte de vida cósmica. Reiki, energia da vida cósmica, energia vital, universal, espiritual, cósmica. É isso que significa a palavra Reiki. Então, quando você faz um curso de Reiki, você está fazendo um curso para aprender sobre energia vital cósmica. Dentro destes cursos, destas formações de sistemas desta energia vital cósmica, existem frequências específicas. Vou dar um exemplo. Você, de repente, não gosta de lembrar de algum fato em que você, no passado, errou. E aquilo te traz uma tristeza. Muito bem. Mas a tristeza é por que você errou? Ora, você errou porque não tinha consciência. Ponto pacífico. Quem erra porque não tem consciência do erro. Ele vai ter... Lembra, nós somos cientistas porque ganhamos experiência. Experimentos. Mente experimenta, aí errei. Acertei. Experiências. Ou então você obedece um programa. Um programa que você aprende na escola ou aprende de alguém e você obedece aquilo. Mas nós, como criadores, mantenedores e transformadores de realidades, nós muitas vezes queremos experimentar para assinar embaixo e falar, realmente. É uma possibilidade. Lembra? Lembra? Você sempre quer viver, experimentar. Como seria se jogar lá da ponte, lá para aquele lago, lá embaixo, com um elástico atrás de você, para você ficar vibrando lá? Como é essa experiência? Muitos vão falar, nossa, não faço isso, é muito perigoso. Muitos vão falar, consegui.
Então, cada um escolhe a sua experiência. Se a gente erra, então o que acontece? É difícil a gente aceitar o erro, muitas das vezes. E isso vai se tornando um ponto frágil, um calcanhar de Aquiles na sua realidade. Por quê? Porque você vai lembrar disso e, principalmente, algumas pessoas vão colocar o dedo na ferida, vão falar assim: olha, você errou, olha, você fez isso, olha isso aqui, olha aquilo outro. E isso tudo, para um ser que é filho da fonte, dói. Por quê? Porque é difícil passar pelo erro, aceitar o erro. Então, é muito importante que nós tenhamos um processo de cura para poder aceitar o erro. Aceitar que não deu certo. Aceitar que caiu quando tentou andar. E vai tentar de novo para melhorar, fazer melhor. Então, é importante que você tenha esse bônus de fé, de força para ser quem você é, para poder transcender o limite do erro. Muito bem, dentro do caminho da energia vital cósmica universal Reiki, você tem um código de luz, uma frequência energética que faz com que você possa anestesiar a dor emocional, mental sobre aquele processo que você viveu, para poder voltar lá com a consciência que você tem hoje e você olhar e perceber o porquê que isso aconteceu. E em ter um entendimento, a consciência, e aí com essa consciência do porquê que isso aconteceu, o perdão, o auto-perdão. Esse auto-perdão faz com que você revitalize-se para prosseguir adiante sem o peso da culpa, sem o peso do que as pessoas chamam de karma negativo. Porque isso é controle. As pessoas te controlam porque elas podem fazer o quê? Te apontar os dedos sobre os problemas que você causou, quando não tinha consciência. Então você vai ficar esperando o quê? As pessoas terem consciência para gerar um auto-perdão? Ou você vai gerar um auto-perdão e tentar arrumar aquilo que você precisa arrumar? É isso? O gatinho aqui está fazendo barulho, por isso que é estranho. Então, o que ocorre? É isso. Nós precisamos ter essa capacitação de transmutar memórias celulares que ficam cristalizadas e sabotando o teu sistema endócrino, porque a qualidade dessa memória celular vai influenciar a realidade que você cria no momento. Então, dentro do caminho do Reiki existe um código de luz que gera uma anestesia física, emocional, mental, espiritual, para que você possa acessar de novo aquela realidade sem dor, sem culpa, sem julgamento, para poder ter consciência de como errou, melhorar e leve, atualizado, seguir na vida. Todos nós erramos. De alguma forma. Né? São infinitas possibilidades de acerto, infinitas possibilidades de erros. Ah, mas aquele erro não é possível. Só porque você não faz o erro. Mas é possível. E se outro erro, isso aí eu nunca erraria. Cada ponto de vista tem um ponto de vista naquele momento e depende do tempo, da idade que está se fazendo. Então o que ocorre? Nós podemos fazer uso desses códigos de luz, dessas frequências energéticas, para que então nós tenhamos a possibilidade de seguirmos livres no processo, independentes no processo. Independentes no processo. Claro que para isso você vai também ter que desenvolver a humildade. Sabendo que você tem a possibilidade de chegar à humildade, então você vai criar possibilidade, idade possível, investir tempo para aprender mais. Sobretudo, coisas físicas, coisas emocionais, coisas mentais, coisas espirituais. Então, sem a ansiedade de chegar naquele ponto e aí a performance não
não alcançar o que se desejava. Então, é muito importante que você comece a programar o seu computador de bordo não para morrer cedo, não para ficar doente, porque acha que todo mundo tem que ficar doente, todo mundo tem que morrer cedo, não porque é normal. Não, não é normal. A ciência está descobrindo. São inibidores que foram sendo assimilados pela humanidade, que inibem as nossas infinitas possibilidades como filhos e filhas da fonte, que tudo é. E se você pegar aqueles seres que vieram aqui e deixaram um rastro perfumado no caminho deles, ou seja, um caminho de luz, um caminho de amor, um caminho de poder em perfeito equilíbrio, eles sempre falaram e puderam fazer muito mais do que a maioria, do que nós, humanos comuns, fazem. Porém, pelo que você estudou no passado e pelo que hoje está sendo anunciado para o futuro, é fácil entender que nós estamos caminhando para infinitas possibilidades. Uma das infinitas possibilidades é quando você começa a receber os pacotes de informação para você poder, o teu cérebro poder começar a computar isso. E falar sim para você no sentido, entendi, eu recebi o programa, eu recebi a informação, então eu posso pensar. Ele pode começar a elaborar isso, né? E com essa informação, você poder testar como um cientista. Testar. Então, o que aconteceu? Por alguns seres terem tido insights, sabe, eureka da vida, sabe, olha, inventei isso, inventei aquilo, quantos inventores existiram? E eram seres humanos. Então, quando você tem um insight e você começa a poder testar aquilo como um cientista, você faz isso com ciência. Aí vem a palavrinha, consciência de eu provo que isto é real e é possível. Então, há anos, desde o início do século passado, foi comprovado que a energia vital cósmica universal, conhecida como Reiki, funciona. E ela funciona para minimizar desconfortos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Muito bem. Então vamos lá. Olha o leque. Não é só físico. Atinge o emocional. E se você estiver pesquisando, pelo menos a física quântica, até a própria física, o que está vindo aí, você sabe que as emoções influenciam a sua ação física. Se influencia a sua ação física, influencia o seu físico. Então, nós começamos a entender que um pensamento influencia você ter uma energia em movimento ao seu redor, criado pelo pensamento. Estou pensando que vou ter um assalto. Muito bem. Aí depois você vai ter o... Ok, eu estou recebendo aqui uma mensagem que falta 15 minutos, eu tenho que falar sobre o curso, mas eu estou falando sobre o curso, só que esse aí é uma introdução. E qual é o curso? Gratitude Universal. Por quê? Porque nós estamos disponibilizando uma frequência que vai gerar ações de graças, ações, reações, vibrações, emoções de gratidão. Ou seja, você sabia que dentro do caminho católico da igreja existe uma missa de ação de graças, onde as pessoas vão lá agradecer pelo que alcançou? Sempre tem. Mas isso não é só dentro de um caminho de religião. Tem vários outros caminhos religiosos que ensinam a gratidão, ensinam a gratitude universal. Porque é o maior segredo. O maior segredo que tem. É você agradecer
Porque quando você agradece, veja bem, é porque você já recebeu. E quando você já recebeu, você está feliz. Essa felicidade passa para o teu campo. E quando você agradece, é um efeito dominó. A outra pessoa recebe a gratidão e ela vai também começar a reconhecer a gratidão. E vai ser um efeito dominó para todos. Sabe quando você dá um bom dia e a pessoa te devolve o bom dia? Às vezes não, né? Às vezes não devolve, mas aí você já treinou a ser independente disso, né? Porque quem dá o bom dia é quem está bom, né? Você está bem e você abençoa. Bom dia para você. Então, essa iniciação sagrada, Reiki, uma sintonização à frequência energética da gratidão universal, é um momento em que você recebe um estímulo no seu campo vibracional a partir de uma tecnologia da luz que nós aprendemos a reconhecer como Reiki. E um mestre professor de Reiki sabe como ativar essa tecnologia nas pessoas que vêm aprender a transmitir as energias vitais pelas mãos. Por isso que o Reiki está nos melhores hospitais do mundo. Por isso que o Reiki já tem como uma profissão, né? Por isso que todo fim de semana nós estamos formando terapeutas Reiki, não só eu, mas no mundo inteiro. Então, energia da vida que você vai... Agora, veja bem, nós estamos falando, eu falei sobre um código que é anestesia. Nós vamos sintonizar num outro código que é gratitude universal. Para quê? Para que você possa abençoar com as graças. Você ser aquele que você abençoa com gratidão. Não é somente para você receber as graças, mas é para você ser um canal que essas bênçãos que vêm para você flui para os outros também. Então, quando você for aplicar Reiki, se você já é um reikiano, e claro que o pré-requisito para essa sintonização do dia 1º de junho é você ser já um reikiano. Eu não vou ensinar a tecnologia Reiki para você, eu vou transmitir para você uma frequência energética, vou ensinar como aplica, como você desenvolve, como você transmite, tudo isso. Mas a tecnologia Reiki, você tem que aprender lá no Reiki nível 1. Se você não tem Reiki, vai fazer Reiki nível 1. Para você poder, então, dar acesso a infinitas possibilidades. Ok? Então, se você transmite Reiki, e essa energia, você não sei se você sabe, mas quem é reikiano sabe, ela é consciente. Então ela vai para a parte do corpo físico, emocional, mental, espiritual, que eu não sei se você sabe também que nós temos camadas áuricas, essas camadas a gente chama de corpos, onde você tem as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as crenças. Reiki é multidimensional. Ele vai em todos os planos. Então, ele vai fazendo o que as pessoas chamam de cura. Mas é a volta à origem. O que chamam de cura é voltar à origem. É a reestruturação celular, a reestruturação emocional, mental, espiritual, original. Reestruturação. Sabe quando você... Por que ele é aceito nos hospitais? Porque ele regenera. Física, emocional, mental, espiritualmente. Então, o que nesse curso de dia 1º de junho você vai aprender a fazer? A regeneração de você receber graças do universo. Graças. Qual é o tipo de graça que você precisa receber na sua vida hoje? Como o universo é uma consciência muito ampla, isso vem no detalhe para você. Mas para isso você tem que ativar o processo. E essa tecnologia da luz, chamada de Reiki, nós aprendemos a ativar isso nas pessoas. E elas então começam a perceber, lembrarem que podem transmitir vida, energia vital, para reestruturar a vida
física, emocional, mental, espiritual das outras pessoas. Então tá bom. Nós temos ainda 14 minutinhos aqui da nossa live para falar sobre o que você poderá fazer com este código de luz chamado gratitude universal. Mas para quem está aqui, gratidão. Sabe? Gratidão, gratidão, gratidão é um mantra. E dentro do caminho do Reiki existe um código de luz, chamado também como símbolo sagrado, som sagrado, para chamar esta gratidão para as nossas vidas. E quando você é um canal, você também chama essa frequência de gratidão para os outros quando você transmite. Quando você utiliza a técnica que você aprende para transmitir esse código para a vida que você vive, para as pessoas que você compartilha, para algo que você está criando, mantendo, transformando. Sabe, reforma? Graças para essa casa que eu estou reformando, graças a esse novo trabalho que eu estou desenvolvendo, gratitude universal para poder atingir esta meta tal que eu tenho. Gratidão por todas as metas que eu já alcancei. Gratidão pelo currículo que eu alcancei. Gratidão por hoje estar aqui agora, ouvindo essa live, fazendo essa live. Gratidão por esse celular, por essa energia elétrica, por essa frequência Wi-Fi, pela internet. Gratidão, gratidão, gratidão pelas infinitas possibilidades. Gratidão por estar quentinho neste frio de 10 graus que parece que está. Gratidão. E aí, essa gratidão, ela se expande, porque você é um campo eletromagnético, você magnetiza o que você vibra. Se você vibra gratidão, graças, o que você vai atrair? Graças. Agora, se você vibra carência, se você vibra mimimi, se você vibra, ai meu Deus do céu, o que você vai atrair? Você é um campo eletromagnético. Você vai magnetizar. Então é muito importante que você vá em busca de mais, de melhoramento, melhorar a mente, para abrir lá as infinitas possibilidades que você vê dia a dia caindo aqui no seu celular, no seu computador. As notícias que chegam das pessoas fazendo mais. Sabe por quê? Possivelmente porque elas tiveram um meio ambiente onde elas são estimuladas a ir além. E elas, com humildade, elas recebem informação. Você pode ir além. Elas têm humildade, elas não têm soberba da crença limitante que elas acostumaram a crer. Sabe, soberba. Eu sou o que sou, nasci assim, vou morrer assim. Soberba. Faz isso quando você tiver infinito. Infinitas possibilidades. Aí você vai alcançar a tua originalidade, que é um ser infinito. E aí não vai ser soberba, vai ser simplesmente aceitação. Agora, aqui dentro está programado para você não aceitar isso. Está programado para você, a vida é assim, olha, todo mundo vive assim, olha aquela pessoa, isso, aquilo, está doente, aquela pessoa morreu, aquela pessoa, nossa, perdi minha mãe, ai, perdi meu pai, ai, meu irmão foi embora, isso, tudo bem. E você? Vai copiar isso? Vai se limitar a isso? Ou você vai deixar um rastro diferente para quem vem atrás de você? Para a herança que você deixa? Eis o que está sendo pedido hoje em dia. Venha fazer acontecer a massa crítica de pessoas com ciência das infinitas possibilidades que nós estamos prestes a viver. Transcender os limites, transcender as doenças, transcender as limitações, as crenças limitantes que foram embutidas por quem? Claro, quer manter você funcionando. Só. Não criando, funcionando.
Então, venha tornar-se um criador, um mantenedor e um transformador da sua própria realidade, indo além. E você vai poder ir além com mais energia vital. Ok? Neste dia 1º, você vai ter a possibilidade de alcançar o que até um dos princípios reikianos pede, sugere para todos. Somente por hoje darei graças por todas as minhas bênçãos. Mas como que você vai fazer? Vai dar graça? Como? Agradecer como? Tem algumas possibilidades muito poderosas para que essas graças se tornem mais bênçãos. Agradece e recebe mais. Agradece e recebe mais. Sabe aquela frase, o universo conspira a seu favor? Quando você inspira junto com ele, e o universo, ele só quer expansão. Expansão de consciência. Expanda a sua consciência. Venha testar, venha aprender, fazer o teste e promover mais graças na sua vida. Muito bem. Eu vou abrir a porta para o gatinho sair, que ele quer dar uma saída. Eu já volto. 30 segundinhos, menos que isso. Muito bem, voltando aqui, nós temos, quem quiser obter mais informações, quem organiza nossos cursos, esse curso é online, para todas as pessoas, não vai precisar se locomover para lugar nenhum, você vai poder estar no seu local, na sua casa, sem nenhum momento de ter que se movimentar, ligar o seu computador e receber. E a sintonização também à distância. Nós realizamos sintonizações à distância há 30 anos. 26 anos. 26 anos. Eu sou reikiano há 31 anos. Mas sintonizações eu faço há 26 anos. E sempre houve já, por causa da tecnologia Reiki, que é muito adiantada, está muito na frente, muito para aqueles que estão mais abertos. E aí a gente já faz isso, e nós temos uma linhagem que, em maioria dos países do mundo, os principais países do mundo, tem uma linhagem formada por nós. Isso significa o quê? Que eu formei reikianos em muitos lugares do mundo à distância. Eu, todo final de semana, até 3, 4 anos atrás, sábado e domingo, era momento de iniciar pessoas. Então nós temos uma linhagem muito grande, são milhares de pessoas que nós iniciamos, sintonizamos o Reiki. São centenas não, mas quase 2 centenas de mestres, professores de Reiki, formado por mim. Então, essas pessoas estão formando outras pessoas. Então, nós estamos colaborando muito para que as pessoas possam ter uma vida sã. Sã. Um homem são, uma mulher sã. Ok? E isso, claro, a herança genética melhorada. Porque se você não tem doenças, você não capta doenças, você vai ter o quê? Uma genética melhorada. Então, pense nessa possibilidade. Pense também na possibilidade de você testar isso para que um dia os seus filhos também sejam. Mas quem que vai fazer o teste para ver se isso é bom? Se isso realmente traz resultado? É você que está me ouvindo. Você que está aí, buscando mais para a sua vida. E nós podemos, sim, oferecer mais a partir dessa energia da vida, vitalizando. Energia da vida cósmica, que vitaliza. E vitaliza nos detalhes, como esse. Graças por todas as bênçãos. Então, nesse dia 1º de junho, você vai receber uma sintonização para o código de luz Gratitude Universal. O Reiki, ele trabalha com o quê? É uma linguagem de luz. E quando a gente fala uma linguagem de luz, é uma linguagem de sabedoria, de iluminação. Iluminação da consciência. E essa linguagem trabalha também com letras. Vamos chamar de letras, para não falar símbolos, mas nós poderíamos chamar letras de símbolos.
E você, para ler, você lê símbolos, o alfabeto. Muito bem. E as palavras têm poder. O som tem poder. Né? A forma com que você fala mal para uma pessoa, você fala bem para uma pessoa, essas pessoas sentem energia. Energia! Nós trabalhamos com o quê? Energia da vida cósmica. Existem códigos, letras, vamos chamar assim, que portam frequências energéticas. E aí você vai receber a frequência energética da gratidão para sempre. Para sempre. Você vai ser um portador da frequência graças por todas as bênçãos. E além disso, você vai doar graças, vai abençoar com graças. Agradecer não é só agradecer o que já recebeu. Agradecer é ativar as graças em alguém. Ativar as graças na sua vida. Ativar as graças num pet. Ativar as graças em qualquer circunstância, porque tudo é energia. Quem estudou um pouquinho sabe. Tudo é energia. E toda energia vibra. Então, se você consegue manter uma frequência, esse código, essa frequência, age como um remedinho que você toma, que também é feito de frequências. Quais são as frequências? As propriedades que aquele cientista foi colher na natureza para poder pegar e concentrar ali para você tomar. Só que nós fazemos isso diretamente da fonte. Natureza pura da fonte. Natureza cósmica. Origem, original. Sem degradação, por estar numa terceira dimensão que degrada-se ainda. Porque nós estamos galgando. Fica aqui meu convite para que você acompanhe nossas lives. Essas lives são produzidas e estão sempre sendo postadas no nosso canal do YouTube Aliança Reiki Desígnios por Mário Micael Melquisedeque, o Mário Diniz Melquisedeque. Também pela Multispaço da mestra Cristiane Bazon, que é a responsável por eu estar aqui agora e fazendo essa live para você. E eu tenho a gratidão imensa por essa possibilidade. Então você tem aqui no Instagram, você vai ter também no canal do YouTube. Aproveita e se inscreve lá para receber as lives, que às vezes você não pode acompanhar, mas quando você se inscreve no nosso canal, você vai receber o aviso que tem live nova no canal. E aí você vai aprender um pouco mais sobre as infinitas possibilidades que nós temos em termos de falar e ensinar Reiki. Ok? Reiki. Grave essa palavrinha, Reiki, porque isso tudo vai ser top. Tudo vai ser muito, mas muito melhor para todos aqueles que se abrem para receber essa tecnologia da luz. Tecnologia multidimensional. Tá bom? Eu agradeço a disponibilidade do seu tempo até aqui. Espero que eu tenha tocado o seu sagrado coração, mas também o seu computador de bordo, para que você possa, então, ter como dizer sim, né? E buscar mais sobre o que nós temos disponibilidade. São mais de 14 sistemas de Reiki, sempre disponibilizando novas frequências que estão chegando, e como nós estudamos e buscamos, sabemos como trazer aqui e entregar para você. E depois, se você seguir no caminho, você vai poder se tornar um mestre professor de Reiki também, para poder, então, outorgar para várias pessoas que confiam em você, que ouvem você. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima live. E não esqueçam, quem tiver sentido o chamado, entre em contato com o Multispaço, a mestre Cristiane Bazon. É a responsável pelas inscrições, pelas informações que você precisa ter para estar conosco no dia 1º de junho, tá bom? Então, gratidão pela oportunidade. Até a próxima live. Espero que todos tenham gostado. Um abraço de luz. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo salvar aqui.